Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. Hoje vamos passar pela indústria novamente, falar sobre tecnologia, a indústria no Brasil, aonde estamos, onde estivemos e aonde deveríamos estar e o que pode ser feito para recuperar a nossa posição na indústria mundial. Nosso convidado é o diretor da Metalwork, uma empresa gaúcha, Hernani Caldoro. Pois, como eu falei, né, já fiz uma rápida apresentação, né, Hernani? O Hernani é diretor da Metalwork, uma indústria gaúcha. Queria que tu falasse um pouquinho da história da tua indústria, que nós falamos antes, né, onde nós estávamos nos anos 60, Coreia não existia, China não existia, Taiwan não existia, o Brasil estava na frente, na indústria pesada, indústria naval. Conta um pouquinho dessa história, nos fala da Metalwork e depois nós vamos falar desse negócio novo aí que surgiu na Alemanha, na Europa, lá, que é a tal de indústria 4.0, um contraponto à invasão asiática, né, na maneira de fabricar as coisas. Exato. Seja bem-vindo, Hernani. Obrigado pelo convite. A Metalwork, ela é uma companhia de origem, sua origem é italiana, é um grupo, são 46 empresas, ela está presente em todos os continentes. Nos anos virada de 2000, 2001, eles se associaram com uma empresa local aqui, chamada na época Dovia, uma empresa de São Leopoldo, que fabricava equipamentos pneumáticos para automação industrial. E essa associação permitiu com que se ampliasse muito a linha de produtos aqui no Brasil. Hoje, essa planta daqui, ela produz para o Brasil e exporta para toda a América do Sul, produzindo com tecnologia, transferência de tecnologia foi parte da negociação aqui em São Leopoldo. Tá? Então, temos uma área fabril, uma área de 30 mil metros, construída 5 mil metros, ou seja, estamos prevendo expansão. Uma fábrica inaugurada, nova fábrica inaugurada em 2015. E a Metalwork, ela tem como missão fornecer produtos e soluções para automação industrial, usando várias técnicas. Tá? Tem a pneumática, tem a hidropneumática, tem controle de fluidos, tem elétrica, os eixos elétricos para manipulação robótica, toda uma linha de componentes para robotização também, sempre buscando soluções dentro da automação industrial. Dito isso, voltando, o Brasil está num processo de desindustrialização já há alguns anos. Para vocês terem uma ideia... A Argentina, o Eu Sou Você, amanhã, nós conseguimos seguir esse mau exemplo da Argentina. Espero que num determinado momento haja aí uma interrupção dessa tem uma virada, né? Uma guinada. Uma virada. Sim, Hernani, eu queria que tu contasse aquilo que tu me falou. Muito pouca gente sabe o que era o Brasil nos anos 60, início dos anos 70. E, aliás, 80, governantes não sabem. Não sabem o que se faz ou o que se produziu no Brasil. O Brasil, ele já foi industrialmente a quinta potência no mundo, entre os anos 70 e 80. Pegando o exemplo em que eu estava comentando aqui antes de a gente entrar no ar,
o Brasil foi o segundo maior fabricante de navios. A Villares, em São Paulo, os mais antigos vão lembrar, fabricava motores de 66 mil HPs aqui no Isso é para navio? Navio de porte. E naquela época, a China e a Coreia Não eram nada. a Coreia do Sul, né? E essa indústria toda, ela sucumbiu e foi para lá. Hoje a Coreia é o segundo maior fabricante De navios do mundo? De navios, né? E a China... Um dos maiores também. Maior também. Então, esse é um exemplo da nossa falta de visão estratégica de longo prazo, de políticas de Estado e não políticas de partido, de grupos ou de quem está no poder. Isso faltou. E o Brasil precisa urgentemente ter políticas de Estado e não mais política do partido A, do partido B ou do partido C. Tá? E isso com visões de longo prazo. Foi o que os chineses fizeram, foi o que a Coreia fez, né? E nós fomos perdendo. Hoje o Brasil está lá falando industrialmente, dentro de 13º, 14º. Né? Quer dizer, nós perdemos e, além de perder, nós mandamos para lá empregos, indústria e exportamos empregos, a indústria, tecnologia. Eu conto para as pessoas, às vezes, uma passagem que é ilustrativa dessa situação. Quando houve a descoberta do pré-sal no governo do PT, houve então diríamos assim, um incentivo, um esforço no sentido de criar a indústria naval novamente no Brasil. O Brasil virá, em razão do potencial de compra que tinha a Petrobras de navios, plataformas de navios, né? Plataformas e tudo mais. Né? Então, foi criado dentro da Unip, que é uma entidade da área de petróleo e gás, um grupo que estava buscando desenvolver fornecedores locais para essa cadeia, ou seja, que nós já tivemos no passado, mandamos embora e estamos tentando refazer de novo. E dentro desses workshops que eram organizados, foram vários, teve no Rio Grande do Sul, teve em São Paulo, teve até em Pernambuco, eu participei praticamente de todos, e que tinha com o seguinte objetivo esses eventos. Eles chamavam a indústria, por exemplo, de automação industrial, a indústria fabricante de bomba, a indústria fabricante de compressores. E eles então faziam uma explanação de uma plataforma, por exemplo, o que tem de bombas, o que tem de eletrônica, o que tem de transmissão, para que as empresas, as indústrias olhassem e dissessem, olha, isso eu tenho condições de desenvolver, de fazer e tal. E aí então eram separados em grupos e tinha uma espécie de um trabalho de casa para começar a desenvolver. E num dos coffee breaks de um desses eventos, tinha lá um grupinho de cidadãos de cabeça bem branca, gente de mais de 70 anos, conversando no café. Eu fui pegar o café e acabei escutando a conversa. Eram engenheiros, me chamou a atenção porque tinha gente do estaleiro só, quem lembra, aqui no Rio Grande do Sul, né? Encontrando colegas engenheiros navais do meio, e aí perguntando do fulano e tal, que não se vinha há muito tempo. Não, o fulano morreu. Não, o fulano abriu uma imobiliária, o fulano tem supermercado. Quer dizer, gente da área que tinha... Desmobilizamos tudo. Jogamos fora toda essa inteligência. Infelizmente, perdemos todo esse capital humano ao longo do tempo, e hoje estamos gastando e trabalhando, tentando recuperar o que já tivemos e o que botamos fora. Então, esse é um grande problema, e a desindustrialização que vem acontecendo, ela faz isso, ela proporciona isso, né? Ou seja, na medida em que uma fábrica deixa de produzir aqui, começa a importar, vira um comerciante, não mais industrial, né? Às vezes, inclusive, maquiando, bota a etiqueta dele aqui e traz de lá e vende aqui, né? Tu deixa de estar gerando conhecimento, expertise, aquela mão de obra especializada, todo aquele conhecimento vai para o ralo,
você perde, né? Você perde todo aquele know-how, aquilo vai, né? Então, são intangíveis muito grandes que não se avaliam quando acontece esse tipo de coisa. E o Brasil vem nesse processo. Bom, mas por que o Brasil vem nesse processo? Né? Se discute muito. Porque uma é a falta de visão estratégica de Estado. De Estado. Estado, de nação. A outra são a necessidade de um governo caro, uma estrutura cara, que é preparada para preparada para criar uma legislação, uma burocracia no sentido de arrecadar mais. E essa transferência de renda sufoca o meio industrial. Nós temos o Custo Brasil, para vocês terem uma ideia, eu faço parte da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, e lá nós acompanhamos o Custo Brasil. O Custo Brasil de 2017 era 30,4, ou seja, o que quer dizer o Custo Brasil? Produzir uma máquina na Alemanha com a mesma tecnologia, mesmo tipo de equipamento, o mesmo perfil de fabricante, tamanho, produzir essa máquina lá e produzir ela aqui, ela ao chegar aqui ou produzir aqui já custa 30,4 mais caro. Mas por que, Hernani? Por exemplo, o Brasil consegue tributar investimento. Em lugar nenhum do mundo, investimento é tributado. Aqui nós conseguimos tributar. Então, nós temos uma carga tributária que nos carrega. Escorchante, né? Depois, nós temos um sistema maluco que é longo, ao longo da cadeia. Por exemplo, produzir uma máquina é um produto que tem um tempo de produção longo, chama-se de uma cadeia longa. E muitos componentes e muitas etapas. Então, como o nosso sistema de tributação vem virando resíduos que você não consegue se creditar, sempre ficam, aí quando você chega no final do... Tu vai aumentando o custo, pagando o imposto, de novo o imposto que já foi pago. Exatamente. Para ter uma ideia, se nós botarmos uma máquina no porto lá para exportar, ela já está carregando 7% de impostos que vem residual dentro da cadeia naquele equipamento. Quer dizer, na hora que tu vai competir com isso lá fora, com uma máquina dessa, tua máquina acaba ficando mais cara. E internamente também é mais cara a máquina, porque quem compra a máquina tem que pagar isso. Acaba tendo que colocar. O custo do capital, né? O custo para você financiar uma máquina. Você vai no BNDES, que é o grande agente, financiava até o ano passado, quase que perto de 80% das máquinas que são comercializadas no Brasil. O custo de dinheiro até 2017 custava em torno de 16% a 17%. Quer dizer, isso é o melhor dinheiro ao ano. Uhum. Imagine o quanto tem que produzir essa máquina, o quanto tem que ser produtiva só para pagar o juro. Não, então, é um absurdo. Tudo Mas isso, as garantias exigidas, tudo conspira contra o capital produtivo. Tudo isso faz com que a nossa competitividade, como diz o próprio Paulo Guedes, né, o empresário carrega 2 bolas de ferro, uma em cada pé, e ainda não tem o melhor calçado, não tem o melhor preparo. Só corre porque o chinês, ou o coreano, ou o alemão está chegando aí, vai vir. Quer dizer, aí como é que você vai passar por cima. E vai por cima. Então, o que se espera do próximo, até já fazendo um parênteses, do próximo governo, é que essas assimetrias elas sejam resolvidas, né? O Brasil tem que se inserir mais na cadeia global, tem que se inserir. Mas antes temos que fazer o dever de casa, arrumar um ambiente interno para tu ter musculatura para poder correr e não ter bola de ferro no pé, né? Ó, eu te diria uma coisa que eventualmente não vai dizer. Se pararem de roubar o que roubaram nos últimos anos aqui no Brasil, só aí dá para diminuir muito a carga tributária. Não só para o empresário que gera emprego, mas para você que é trabalhador, que está nos assistindo aqui, do imposto que se paga no Brasil em tudo. No arroz, no feijão, tá? Em qualquer coisa e em cima do seu salário, porque ser assalariado no Brasil é um horror. Hernani, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
chopp gelado, sanduíche aberto, filé recheado, ranch schnitzel e grelhado. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Voltamos com o programa RicardoOrlandini.net. Estamos conversando com o empresário Hernani Cauduro, que é da Metalwork. Falamos um pouquinho, né? Meio que um desabafo, contando um pouco da história, onde o Brasil poderia estar, né, Hernani, não fosse equívocos cometidos em nome não sei do quê. Perdemos o rumo, né? Perdemos a indústria naval, perdemos outras indústrias, né? Mas se fala muito, e tem gente que não sabe o que é essa tal de indústria 4.0, para o que ela veio, onde se insere a indústria brasileira, e daí vamos especificamente, quero que tu diga o que a Metalwork está fazendo aí na indústria 4.0. Muito bem. A quarta revolução industrial, né, que é a indústria 4.0, ela, na realidade, com o advento das tecnologias, internet das coisas, armazenamento em nuvem, cloud, realidade virtual ampliada e outras ferramentas que foram arranjadas para serem aplicadas dentro da automação industrial, dentro da robótica. Então, essa somatória, esse arranjo todo, proporcionou a quarta revolução industrial. Nasceu na Alemanha, a origem, é um contraponto de um eixo que estava em transferência forte para a Ásia, das indústrias. Que ano mais ou menos, Hernani, para situar o nosso telespectador? Na realidade, a indústria 4.0 nasce oficialmente lá na Alemanha em 2011. 2011. Tá. Pô, estamos aí com 7 anos, 8 anos. E é um contraponto a essa transferência muito rápida que vem acontecendo da indústria, esse eixo, para a Ásia. E onde a mão de obra era barata. Em especial a China, ali, Vietnã, a mão de obra muito Taiwan. barata, né? E aí uma forma de competir e concorrer. Hoje as fábricas inteligentes, praticamente a mão de obra se reduziu bastante. A flexibilidade, a capacidade dessas indústrias é muito grande. Por exemplo, imagina você estar produzindo ternos em escala numa linha e daqui a pouquinho eu quero fazer um terno específico para alguém que é baixo, gordo. Eu consigo dentro da mesma linha conseguir fazer da cor, enfim, o que um cliente específico pediu, né? Toda uma automatização inteligente, né? Inteligente, com inteligência. Então, na realidade, a indústria 4.0, as manufaturas avançadas fazem isso, né? Essa conjunção de tecnologias permite, na realidade, o conceito, você ter muita informação de um processo de uma máquina, mas muita informação de um estado de cada parte componente. Essa informação toda, ela vai para uma inteligência que analisa e você começa a criar conhecimento sobre aquele processo, ou sobre aquela máquina, ou sobre aquilo que você está fazendo, a tal ponto em que você consiga, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui para o telespectador poder entender mais facilmente. Por exemplo, eu tenho uma determinada máquina que tem lá um determinado atuador que avança e retorna milhares de vezes por dia. Hoje eu consigo acompanhar ele dentro de toda uma linha, cada componente desses, eu consigo saber controlar a vida dele, o estado dele naquele momento e qual é a vida dele, de tal sorte que a própria máquina possa dizer o seguinte: olha, no dia 31 de dezembro, estou aqui fazendo um exercício,
às 15 horas da tarde eu vou ter que parar para trocar esse componente aqui. Antecipadamente, como eu já sei a data, a própria máquina diz o seguinte, olha, esse componente, o fornecedor é tal, 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 o prazo de entrega dele é tal, então eu vou prever a compra para o componente chegar exatamente 1 hora antes. Just in time. Que eu não tenha a manutenção, que eu não tenha que fazer nenhuma intervenção. Custo de estoque, parada de máquina e tudo mais. Isso tudo produtividade, né? Aumenta a produtividade. Então, para um rápido exercício do que é a indústria 4.0, o que se consegue com ela. O outro desdobramento disso é que quando você começa a ter tanta informação, você consegue criar cenários, você consegue prever o futuro, você consegue, inclusive, desenvolver novos negócios, a tal da servitização. Por exemplo, hoje, alguém fabrica uma máquina para um determinado tipo de produto, uma máquina para lavanderia industrial, por exemplo, né? A máquina vai estar trabalhando lá e eu sou o fabricante da máquina, por exemplo. Eu tenho hoje condições de saber o estado, com a internet, distância, a máquina está lá em Manaus, eu estou aqui em Porto Alegre. Eu consigo acompanhar toda a vida útil de todos os componentes daquela máquina. Então eu posso dizer para o meu cliente lá que tem a lavanderia, diz, olha, eu posso te prestar um serviço daqui, vou te avisar que dia tal tem que trocar o componente, eu vou te mandar o componente para lá, e se eu ainda usar a realidade virtual ampliada, de repente, o próprio operador da máquina vai servir quase que como um robô para mim fazer a troca dos componentes. Não preciso mandar nenhum técnico mais especializado. E faça um serviço, te cria um serviço novo de um sistema de manutenção diferenciada à distância, por exemplo. Nesse ponto se pode chegar. Hernani, já estamos chegando aqui no nosso derradeiro, quase no final do programa. Onde a Metalwork se insere na indústria 4.0? Okay. Desde 2014, os lançamentos de produtos para automação industrial em que a Metalwork produz, eles todos já estão vindo, diríamos assim, concebidos para esse conceito de indústria. Por exemplo, nós fornecemos atuadores pneumáticos, atuadores elétricos. Eu hoje consigo, com os terminais de válvulas que se interligam para fazer os movimentos, eu consigo controlar a vida de todos eles e exatamente passar essas informações, por exemplo, que uma determinada máquina possa se saber o estado dos componentes a qualquer momento em tempo real. Então, eu posso controlar a vida. Com isso, eu tenho todos esses ganhos que nós estamos falando. E mais, o que é importante salientar e desmistificar. Se tem uma grande preocupação nas pesquisas em que tem se feito sobre o nível atual da indústria no Brasil em relação à indústria 4.0, um primeiro fator que aparece custa muito caro, não tem financiamento, é muito difícil fazer isso, para a minha realidade. E isso não é verdade, as pessoas, na medida que forem conhecendo, vão entender. Por exemplo, se pode fazer retrofit de qualquer máquina e equipamento e colocar essas tecnologias novas. Eu não preciso comprar uma máquina nova. Eu posso adaptar minhas máquinas. Hoje, com esses componentes, com esses produtos, você consegue adaptar o que você já tem. E aí você consegue gerar muito mais informação e ter muito mais informação, consequentemente reduzir o seu custo. Então, na realidade, você pode reduzir o custo com pouco custo, você pode modernizar tecnologicamente o que existe no Brasil em termos de parque de maquinário, por exemplo. É possível e encaminha 4.0. É claro que chegar na indústria 4.0 não existe um modelo pronto, não existe uma solução pronta. E ninguém sozinho, nenhuma empresa, como por exemplo a Metalwork, tem uma parte. A Siemens tem outra parte e outras empresas têm outras partes. Então, todas elas é um conjunto de tecnologias que vai se utilizar. Ponto. Dito isso, as empresas têm um caminho longo para se implantar a indústria 4.0. Então, mas tem que começar. Então, tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Mas, então, desmistificando que não é caro, e isso, inclusive, reduz custo. Aumento de produtividade. O Hernani, quem quiser maiores informações sobre a Metalwork, indústria 4.0, pode obter onde? Olha, nós temos no site, você pode se comunicar com a gente, com a fábrica.
pode nos ligar para os telefones, nós vamos encaminhar um consultor para avaliar. Nós, recentemente, aqui no Rio Grande do Sul, junto à Fiergs, junto às entidades, a BINE, a BIMAC, o próprio Senai, o Sebrae, junto com vários fornecedores de tecnologia, estão criando um comitê técnico para ajudar as indústrias em um diagnóstico. A empresa vai receber um diagnóstico, ela vai responder, claro, uma série de demandas que ela vai responder, e vai receber um diagnóstico e um relatório, uma consultoria de direcionamento, ou seja, dizer, olha, você está aqui e os passos que nós recomendamos são esses, para exatamente fazer com que as empresas tenham maior acesso a esse novo ambiente, as indústrias do Rio Grande do Sul, sobretudo. Mas a Metalwork, por telefone e por site, nós podemos ajudar, colaborar. Hernani, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu acho importante nós estarmos trazendo informações para a área industrial, qualquer indústria de qualquer tamanho. Gente, nós temos que pensar, agir localmente, mas pensar sempre globalmente. E vamos lutar por uma mudança nesse modelo tributário, outro modelo tecnológico aqui no Brasil, né? Vamos ver se agora o governo passe a pensar mais na nação do que em partido político. É verdade. Que a gente espera. Okay. Muito obrigado, Hernani. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Até um próximo programa. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.